A paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um EBD em Foco. Somos o departamento da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de São Carlos de Ibaté. Campo presidido pelo pastor Eli Martins de Souza, e na superintendência geral do campo estão a irmã Elisama Barbosa, a irmã Jamila Magalhães, e eu sou o evangelista Glaucio Santiago, que também sirvo ao Senhor no departamento da EBD. E louvamos a Deus por mais esta pré-aula, aula de número 12 desse segundo trimestre de 2026, cujo título é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esta lição de número 12 já é a penúltima lição deste trimestre. Já estamos nos organizando para o próximo trimestre, que será um trimestre missiológico e também eclesiástico, onde falaremos sobre a igreja dos gentios. Mas louvamos a Deus que esse trimestre, nos quais estamos falando desses três homens, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, então louvamos a Deus porque esse trimestre tem sido de grande edificação para nossas vidas, onde temos aprendido com o legado, com o exemplo de fé, de comprometimento desses homens. E nesta lição de hoje, a lição de número 12, cujo título é A Reconciliação de Jacó com Esaú. Esta reconciliação, ela começou com uma ordem de Deus lá na lição de número 11, onde nós falamos sobre Jacó de enganador a homem de honra, e nessa de número 12 vamos estar vendo esse reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. E temos a alegria para fazer os comentários desta lição. Está aqui conosco nosso pastor Paulo César, que é pastor aqui na nossa igreja sede, também contribui no departamento de EBD. O pastor Paulo César, ele é versátil, né, pastor? É polivalente, atua em várias frentes na obra do Senhor, e é uma alegria, pastor, tê-lo conosco mais uma vez e contribuindo dessa vez aqui na bancada do EBD em Foco. Louvado seja Deus por sua vida, uma grande alegria tê-lo conosco, pastor. Ó Senhor Jesus, prazer é meu, pastor Glaucio, pela oportunidade que nós temos aqui no campo de São Carlos, esse belo trabalho que é feito pela EBD. Temos uma EBD muito evidente, sim, não só em nossa igreja sede, mas em todas as congregações. Verdade. Né? A primazia da EBD aqui é excelente, em todos os departamentos, né? Não só adultos, mas todos os departamentos, pelo ensinamento. E estamos aqui para aprender também, né? Contribuir, sim, e aprender. Maravilha. Com a palavra do Senhor Jesus nessa lição tão importante. Maravilha, pastor, é verdade. Nós, estudando, aprendemos, né? Aprendemos bastante. Então, e esse legado tem sido de muita importância. Ele não é apenas um trimestre histórico, mas ele traz conceitos doutrinários, sim, muito profundos que regem a nossa conduta, também que determina o acréscimo da nossa fé. Então, nós louvamos a Deus por esse trimestre e também a nossa motivação e oração é de que esta aula, para você que nos assiste, seja um canal de bênção para a tua vida, nesse tema tão importante sobre a reconciliação. Toda lição tem uma palavra-chave, mas eu tenho destacado bastante a palavra-chave desse trimestre. A palavra-chave desse trimestre é legado. Ou seja, embora é um trimestre histórico, porém ele traz este ensino muito profundo sobre o legado desses homens, que serve como instrução para nossas vidas, a respeito dos acertos deles e também a respeito dos tropeços deles. Sim. Por isso essa revista chamando a reconciliação. Para que haja reconciliação, é para solucionar o problema do conflito. Vimos em lições anteriores sobre o conflito de Jacó com Esaú, e agora nós vamos ver a reconciliação entre Jacó e Esaú. Por isso vamos iniciar aqui então no texto áureo que está registrado em Gênesis capítulo 33, o verso de número 4. Acompanha conosco o texto áureo. Texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Maravilha, meus irmãos. Esse foi então o texto áureo. Partindo aqui então para a verdade prática, que traz uma reflexão muito profunda deste
deste assunto nesta lição. Por isso, acompanha conosco aí na sua tela a verdade prática. Verdade e prática. Em Deus, sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Maravilha, queridos. Essa foi então a verdade prática, que é bênção do Senhor para nossas vidas, e também agora a leitura bíblica em classe, que está registrada em Gênesis, capítulo de número 33, do verso 1 ao verso 10. Acompanha conosco a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Leiamos em Gênesis capítulo 33, do versos 1 ao 10, que nos diz: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Maravilha, meus irmãos. Feita então a leitura bíblica em classe, com bastante alegria, eu quero também agora, como nós sempre fazemos, já é tradição para nós aqui, nós estarmos apresentando os objetivos da lição. Os objetivos da lição são muito importantes para o professor, você que assiste, que acompanha as nossas aulas, que acompanha os vídeos aqui do canal. Os objetivos são muito importantes para o professor. Sim. Nortear a lição, desenvolver a lição e aplicar a lição, para que ele não perca o foco, para que ele administre bem o tempo, porque cada objetivo da lição está diretamente relacionado aos tópicos da lição também. Então os 3 objetivos são: o primeiro, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo objetivo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E o terceiro e último objetivo, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Então esses 3 objetivos aí norteadores para a nossa lição e um termômetro para o aluno saber se ele alcançou o entendimento da lição. Tá? Então são bastante importantes para nossas vidas. Eu quero aqui já então passar ao pastor Paulo para nos estar fazendo a introdução, pastor, por favor. Introdução dessa lição, ela diz: chegou o dia que finalmente Jacó teria um encontro com seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os 2 irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com seus familiares e outras pessoas próximas. Maravilha, pastor. Essa introdução já destaca o legado, né, pastor? Sim. Esse último parágrafo. É o objetivo completo, a introdução. Exatamente. E nos traz também já destaca também a palavra-chave. Pastor Paulo aqui no decorrer da lição vai discorrer um pouco sobre ela, mas a palavra-chave desta lição é reconciliação, como no último parágrafo, né? Que veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido. Isso é legado, né? Porque toda família tem conflito
E esse encontro deles é um exemplo para nós seguirmos, buscarmos a reconciliação, que é a palavra-chave desta lição. Vamos então aos tópicos. São 3 tópicos. Tópico de número 1, irmãos em conflitos. Tá? O tópico de número 2 é o encontro entre Jacó e Esaú. Este é o tópico de número 2. E o tópico de número 3, a família de Jacó segue o seu caminho. Tá bom? Por favor, pastor, a exposição do primeiro tópico. Vamos lá. Apesar dessa palavra-chave, reconciliação, é muito importante, né? Porque a questão de famílias, não existe uma família perfeita. Né? Existem pessoas inseridas numa família, que haverá todo tipo de pessoas. Nós que temos filhos, né, sabemos que cada um tem a sua personalidade, mas aprender a conviver. Também nós vemos a respeito de Jacó, que é o primeiro que nós falamos. Ele passa por uma situação a qual nós falamos homens dos quais o mundo não eram dignos, que é o tema desse trimestre. Sim. Mas mostra que eram homens imperfeitos. Sim. Né? Boa. Nós não estamos falando de deuses, pessoas semideuses, né? Não. Nós falamos de homens, olha a qualidade que dá para eles. Dá uma qualidade gigante, dizendo que o mundo não era perfeito pela qualidade deles, né? Sim. Pela promessa de Deus, pela vida que eles tiveram, mas que enfrentaram conflitos que nós enfrentamos como humanos, né? Abraão enfrentou, Isaac enfrentou, e na questão de Jacó também enfrentou uma questão familiar complicada, né? Que muitos de nós passamos. Agora, na questão dos irmãos em conflitos, nós vemos a primeira parte sobre Jacó, né, que não faz Jacó, Esaú, e a terceira questão aqui é a Raquel. Mas a questão é o tempo, né? Quando fala de Jacó e Esaú, já juntando os dois, o período que eles estiveram afastados foi o período ao qual Deus trabalhou. Então, há situações na questão da reconciliação que não é fácil. Sim. A reconciliação não é fácil. A reconciliação é um estágio que, quando nós vamos passar, e às vezes todos passaremos, é muito difícil, né? Porque existe aquele que ofende e o ofendido. Sim. Aquele que engana e o que é enganado. Então tudo isso vai gerar a questão dos conflitos e precisar de uma reconciliação. Só que às vezes Deus trabalha no tempo. Muito bem. Pastor. Deus afasta os dois, né? De uma forma que acontece, que já está nas outras lições, né? Pelo pai, pela mãe, vai procurar os parentes. Então Deus trabalhou também nessa questão. Sim. E às vezes a questão do conflito, para nós nos dias de hoje, também tem essa questão. Às vezes nós não entendemos por que Deus muitas vezes nos permite afastar, para que depois Ele venha nos unir. Muito bem. Esse período, ele teve na vida de Jacó uma grande importância. Jacó, ele foi aprender com a vida. Ele engana e no período ele é enganado, né? Pelo seu sogro. Sim. Ele passa por todas as situações que ele passou. E a gente sabe que o período na vida da gente, ele vai nos ensinando, né? Vai nos trazendo experiência que nos mostra muitas vezes que nós não estávamos certos e que precisamos melhorar. A segunda questão de Jacó, antes de Esaú, é que ele tem um encontro com o anjo, né? Encontro com Cristo. Muito bem. E aí entra a questão da transformação. Existem situações que, se nós não dermos esse tempo para a reconciliação, não haverá reconciliação. Porque na hora do fervor, todo mundo está certo. Todo mundo tem razão. E às vezes a separação nos faz pensar, refletir e o trabalhar de Deus. E Esaú também. Esaú não foi diferente. Porque Esaú, com o tempo, também ele passou a pensar na situação. Um homem que queria matar o próprio irmão, né? Que ele jurou uma vingança, só que aí Deus trabalhou em Jacó e Deus trabalhou em Esaú. Poxa, pastor, interessante essa parte que o senhor trouxe sobre Deus usando o distanciamento para trabalhar em ambos. Nós podemos destacar então que, enquanto nesse distanciamento nós vemos nas Escrituras em evidência a vida de Jacó. Sim. Esses 20 anos ele constituindo família. Ele prosperando. Esaú também, né? Trabalhando para o seu sogro, que também era o seu patrão. Então nós vemos a evidência maior na vida de Jacó. Sim.
E Deus trabalhou na vida dele. Ou seja, o que nós podemos tirar disso, eu acredito, pastor, esse legado? Que Deus trabalhou na vida de Jacó publicamente, porque as escrituras relatam. Só que esse período que Jacó viveu distante, nós não sabemos como Esaú estava. Podemos aplicar então, pastor, seguindo essa raciocínio de legado, de que em Jacó Deus trabalhou publicamente. E Esaú no anonimato. Mas trabalhou. Aqui, infelizmente, muitas pessoas, o afastamento não é pra gente amadurecer o ódio, o rancor. Não, o afastamento é para nós pensarmos e refletir. Você vê que Jacó o tempo todo, ele sempre pensava na situação. Não foi 20 anos que ele ficou pensando, ele ficava pensando, eu preciso me acertar. Eu preciso voltar a ter o contato com meu irmão. Né? Então esse período, aí o irmão falou importante, Esaú não fala, mas eu creio que em Esaú era a mesma questão. Sim. Ele muitas vezes ficava com as suas esposas, com seus filhos, dizendo assim, eu preciso ter um encontro com meu irmão. Eu não posso viver desse jeito, né? Então essa questão Deus trabalha. Porque infelizmente, trazendo para nós, né, como cristão, muitos crentes têm a dificuldade de perdoar. Sim. Porque muitas vezes ele abastece, ele alimenta, né? Ele vai alimentando a questão do ódio, do rancor. A raiz da amargura. A raiz do conflito. Né? Às vezes pensando assim, o dia que eu encontrar, eu vou fazer. Em vez de pensar assim, eu preciso buscar um entendimento para que a gente possa ter isso. Então a gente vê que nessas questões aconteceu isso. E a pior coisa é na hora do fervor a gente querer tomar qualquer atitude, né? A gente nunca vai sair certo. A gente sempre vai sair errado. E aí vai ter que reconciliar mais ainda, né? Sim. Então Deus prepara esses tempos para que a gente possa ter esse período de raciocinar, o Espírito Santo vai trabalhar e no momento certo Deus vai trazer promove a edificação, para que venha ter a reconciliação. Maravilha. E isso nós vemos Deus fazendo isso também, né, pastor? A palavra de Deus fala que há um reconciliador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Havia um conflito entre nós e Deus por causa do pecado. Na cruz é Jesus executando essa e tivemos um período, né? Muito bom. Houve um período. Houve um período. Paulo ele fala sobre isso, né? Que quanto ao mais ao período passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem. E vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Eu quero mencionar, pastor, nesse raciocínio que o senhor trouxe, vai desbloqueando, né, a nossa mente e trazendo revelações de Deus a respeito deste legado da reconciliação. Muitas famílias sofrem por conflitos, mas se aproxime do Senhor e deixa Deus agir. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala da lição passada. Sim. A lição passada foi a transformação na vida de Jacó. É um encontro, né? Foi um encontro, como o senhor disse. Ele teve esse encontro e teve a vida transformada. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se fez novo. Jacó teve essa transformação, como o Senhor trouxe. No versículo 18 e 19, já fala sobre a reconciliação. Sim. Houve a transformação. Aí no versículo 18 de 2 Coríntios 5,18 diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu a palavra da reconciliação. Aí o verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, está em nós, pastor, a palavra da reconciliação. E a questão assim, aquele que tem um encontro com Cristo, já há uma grande mudança. Sim. Porque aquele que foi o ofendido, né, que na reconciliação tem aquele que ofende e o ofendido. O ofendido, ele já vem, às vezes, quem sabe, eles ouvem nessa intenção. Sim. Mas se a palavra que encontrar Jacó, nós vamos ter um acerto. Mas aquele que ele encontrou não era o mesmo Jacó. Entendeu? Muito bem. Às vezes pessoas que possam ter conflitos e ter um afastamento familiar, de amigos, essas coisas, ele lembra daquela pessoa que o ofendeu. Mas se essa pessoa teve um encontro com Cristo, ele vai encontrar outra pessoa. Outra pessoa. Outro temperamento. E aí vai mudar aquele que vem para a ação. Sim. Né? Porque já chega e vê, opa, houve algo diferente nessa pessoa aí. Já não é a mesma que me ofendeu. Então, essa situação de Jacó de ter um encontro com Cristo acontece
também nos nossos dias, quando temos um encontro com Jesus. Maravilha. Irmãos, aí temos aí uma excelente exposição do nosso pastor Paulo sobre o legado prático da transformação de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim. E buscam a restituição, a restauração, a salvação da sua família. Por isso nós mencionamos aqui, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Vamos então ao tópico de número 2, pastor, porque o título é o encontro entre Jacó e Esaú. Por favor, pastor. Tópico 2. O tópico 2 ele dá sequência, né? Nós falamos do tempo. Sim. E da forma que eles se encontraram. Aqui mostra no primeiro que Deus entra em ação. Essa é a questão. Isso é lindo. Não é o homem que interagiu, não é o homem que fez. Aqui entra a questão de Deus. Se Deus está à frente, tem tudo para dar certo. Porque Jacó ele ficou angustiado e com medo. O que era natural, né? Claro. Né? Ele sabia quem era Esaú. Caçador, lembra que nós estudamos? Ele era perito na caça, então ele sabia manejar armas. E Jacó era aquele que ficou com a mãe ali, cuidando dos afazeres. Não era de briga. Não era da briga. Então a gente vemos que Deus entra na ação porque ele ficou com o coração e o medo muito grande. Até a gente vai ver na organização que ele faz para o encontro, né? Tudo aquilo foi o medo do encontro que ele teria. A outra questão é que Jacó, ele não, na questão do encontro, ele não chega se explicando. Olha, eu estava certo, você estava errado, você falou isso, você falou aqui, lembra que você me falou? Por isso que eu retruquei. Às vezes a questão do encontro para a reconciliação não é questão de nós colocarmos o que nós pensamos. Porque no confronto todo mundo está certo. Porque se um tivesse errado, não haveria o confronto. O confronto existe. Duas pessoas que se acham no direito de estar com a razão. Mas Jacó ele não vem dessa forma. Ele não tem um primeiro encontro para dizer assim, ei, Esaú, olha, rapaz, eu acho que eu estava certo, você errou aqui, eu errei aqui. Não. Ele chega de uma maneira mansa, né? Se colocando em humilhação diante do irmão dele. E aí essa questão é que eu falo que Esaú encontrou uma pessoa e ele viu diferença. Ele queria, eu acho que, quem sabe, né? Chegar diante de Jacó e agredi-lo, matá-lo. Como ele, o desejo dele era matá-lo. Quem sabe nessa caminhada até ali, na hora que ele olhou e falou assim, agora eu faço. Agora eu vou cumprir a minha vingança. Mas a transformação de Deus entrar em ação, houve ali o mover de Deus nesse encontro. O mover de Deus, grandiosamente ali. Porque Esaú, ele vê aquele homem, ele vê uma mudança e ele desce e ele tem uma diferente atitude. O que ele faz? Ele chega diante, o abraça e beija. Olha que coisa gloriosa que Jesus faz, né? E essa questão também é para nós nos dias de hoje. Se nós deixarmos Deus agir, vai dar certo. O problema é quando nós queremos fazer. Né? Mas quando nós entendemos que não depende mais de nós, eu sempre falo, às vezes, em estudos ou pregações, dizendo assim, olha, quando nós assumimos o ponto de chegarmos para Deus e falar assim, Deus, eu não consigo. O Senhor toma a frente, acabou. Aí ele age. Acabou. E Deus permite que o tempo faça isso, até nós entendemos que não depende de nós, né? Então é interessante que Jacó chegou nesse ponto e falou assim, não dá mais para mim, eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma situação que o Senhor venha me ajudar nessa questão. Eu ofendi, né? Eu estou sendo acusado e estou sendo também, alguém procura matar-me, né? Tirar a minha vida. E Deus fala, agora deixa comigo. Tira a sua mão, tira o seu projeto e eu entro na questão. Então essa questão de Deus entrar em ação, que aí chega na parte 3, onde haverá o perdão verdadeiro. E aí essa questão do perdão verdadeiro é muito interessante. Porque quanta mágoa Esaú tinha. Olha que essa atitude de Jacó, de Deus entrar nessa ação, fez com que haja naquele momento o trabalhar de Deus na vida de Jacó também. Né? Que coisa gloriosa, porque aí a questão de ele se desmanchar. Ele se desmanchou da sua ira, se tirou as suas questões de brigas, de ofensas e de morte,
E aí é o trabalhar do Espírito Santo. Que aí entra a questão do perdão verdadeiro. Porque aqui houve um caso tão complicado e houve o perdão verdadeiro. E às vezes, situações tão pequenas, não existe o perdão verdadeiro, né? Porque o que é perdoar? Não é esquecer, né? Porque não é amnésia. Nós não temos problema aí de esquecimento. Sim. O perdão verdadeiro é aquilo que eu lembro do que aconteceu, eu lembro da ofensa que me fizeram, mas aquilo não me faz mal. Né? Eu não perco mais o tempo e nem as situações que eu tive com aquele assunto. Não é o esquecer, mas é não fazer com que aquilo aceite ao meu coração. Porque a mágoa no coração é como um tumor que vai crescendo. Ele só vai destruindo. E existem pessoas que vivem muitos anos até servindo a Deus, quem sabe fazendo coisas gloriosas, às vezes pregando, levando pessoas a Jesus, mas existe algo dentro de si que está o destruindo, né? E aí é essa questão que nós temos que fazer. Deus, entre em ação nessa questão. Sim. Não adianta eu mostrar para as pessoas que eles precisam ter um encontro com Cristo, que eles precisam deixar o seu passado, e eu muitas vezes não tenho essa questão na minha vida. Muito bem, pastor. Uma palavra, uma exposição pastoral aqui. Sim. Que nós oramos para que sirva remédio também para você que nos assiste, caso esteja passando por essa circunstância de conflito no lar, de distanciamento, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Oramos para que o Senhor venha com um bálsamo sobre a tua casa, sobre a tua vida e traga a cura e a reconciliação sobre a tua vida, sobre a tua casa. E para você, professor, que o Senhor também ministre através da tua vida esta unção reconciliadora, né, pastor? E humildade, né? Você vê que Jacó, ele chega e por 7 vezes ele, né? Aquilo ali por mão dele foi... Nossa, né? A visão de uma tradição, mas de chegar em 7 vezes, por 7 vezes ele se inclinar, se humilhar, né? Porque o que destrói é a arrogância, né? Arrogância. Mas a questão da humilhação, mas aqui fala dele ter um encontro com Cristo. Sim. Então a mudança, né? Mudança de cenário. Não dá para alguém que teve um encontro com Cristo e permanecer arrogante, né? Nas mesmas atitudes. Inclusive, o comentarista ele faz um parágrafo aqui sobre a humildade, pastor, dizendo assim, ó, a humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Este é o poder que a humildade, o resultado que a humildade causa em nossa vida e nos nossos relacionamentos interpessoais. E na questão do perdão verdadeiro, que é no último parágrafo 3 aqui, subtópico, é interessante porque ele nos mostra também, na questão do perdão verdadeiro, que o caminho para a reconciliação é ter um encontro. Não adianta a pessoa viver até o final da sua vida sem... Esse encontro tem que existir. Tem que... Muito bem. Deus vai preparar. Deus é Deus dos vai preparar. Mas tem que ter um encontro para que o ofendido e o que o ofendeu se acerte. Sim. Deus tem que trabalhar nessa questão. Não adianta falar assim, eu vou ligar a pessoa e vou... Não, tem que haver a reconciliação para que ambos possam ter todo esse mal que Sim. o persegue por anos, venha sair da sua vida e tenha esse encontro que é o caminho para a reconciliação. É ter um encontro. Pastor, essa fala do senhor dá um corte poderoso. Porque o encontro é a chave da reconciliação. Sim, tem que haver. Se a humildade é a essência, o encontro é a chave. Por isso Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 5, né? Sim. Se quando ires ao altar e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar, vai até ele, quer dizer, busca o encontro. Nem entrega a sua oferta, né? Para ali. Porque senão não tem como ser recebida, né? Porque é complicada a questão de viver essa questão, muitas vezes nós vamos, mas o Senhor ainda não está recebendo aquilo que Ele precisa trabalhar. Sim. Ele precisa tirar esse confronto que existe em nós mesmos, né? Existem pessoas que eles têm a facilidade pela mágoa e pelo ódio, né? Sim. Mas, como o irmão falou, que eles estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, passou, passado. Maravilha. Bom, meus irmãos, esse assunto então estamos aprofundando aqui nesse tema tão importante, a reconciliação. Embora estamos falando de personagens que viveram há milênios atrás, mas é um assunto tão contemporâneo, é um assunto tão atual
E muitas pessoas sofrem por conflitos, por mágoas, por rancores, que acabam causando, né, pastor, Sim. doenças psicossomáticas. Então nós oramos para que o Senhor venha com a cura sobre a tua alma. Doenças físicas, né? Doenças físicas. Doenças físicas. A causa é emocional, né, pastor? Mas o efeito também é físico. É físico. A palavra, ela mostra isso, né? Porque deve, assim, eu nunca passei, por isso espero nunca passar, mas deve, ainda mais quando é questão familiar, Sim. deve ser muito ruim. Porque a pessoa deve viver sempre pensando sobre aquilo. Aquilo faz... Não tem paz. Não tem paz. É verdade, não tem paz. E é por isso que nós temos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 é o capítulo da reconciliação. Sim. Porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo através do sacrifício vicário. Louvamos a Deus por toda essa obra, por esta lição. Sigamos neste legado, como exposto aqui pelo pastor Paulo, no tópico de número 2, né, falando sobre a ação de Deus. O subtópico 2, Esaú abraça e beija Jacó, quer dizer, o encontro, como o pastor Paulo trouxe muito bem, e o perdão verdadeiro. Destaca bem o perdão verdadeiro, mas se existe o verdadeiro é porque muitos fingem também perdoar, mas o perdão deve ser verdadeiro, porque Jesus disse, se nós perdoarmos aos homens as nossas ofensas, nós não seremos perdoados. Mas se perdoarmos verdadeiramente, assim também seremos perdoados. Vamos então ao último tópico desta lição. Está uma bênção, né? Ficaríamos horas aqui, mas o Senhor aqui nos manda avançarmos ao tópico de número 3. Em nome de Jesus, a família de Jacó segue o seu caminho, pastor Paulo. Aqui é o ponto mais interessante da reconciliação. Muito bem. Porque existem pessoas que não dá para viver junto. Muito bem. E aqui é o que eu falo, né? Homens do quais o mundo não era digno, mas eles não eram perfeitos, semideuses, como o Senhor falou. Eles eram homens como nós somos. Existem pessoas que eles precisam ter um encontro para reconciliação, mas eles não vão conseguir viver juntos. Porque senão... Porque vai para o conflito de novo. não tem como. Tem pessoas que eles não vão dar certo estar vivendo junto. Porque, é o que nós falamos, perdoar não é esquecer. Mas tem pessoas que não tem como perdoar e conviver, né? Então aqui nós vemos que no primeiro subtópico diz, os irmãos se separam. Quer dizer, Deus trabalhou de uma forma gloriosa durante esse período dos 20 anos para que eles voltassem a se encontrar. Houve o perdão verdadeiro, que o Senhor destacou que tem que ser verdadeiro. Sim. E tem que ser, né? O perdão verdadeiro aconteceu. Ali eles se abraçaram, apresentaram seus filhos, quem era quem, cada um as esposas. Foi uma festa ali, quem sabe fizeram um belo de um churrasco, se alimentaram, fizeram toda aquela alegria. Mas ele, após todo esse banquete, toda essa reconciliação, aí eles nos dão a direção que eles se separaram, né? Esaú voltou para Seir e Jacó foi para Sucote. Maravilha. Né? Então, essa questão, quem sabe, nós precisamos ter esse entendimento. Sim. Porque há personalidades de pessoas que elas não vão conseguir estar no mesmo espaço. Conviver. Mas Deus nos faz entender que nós precisamos aprender que o perdoar não é esquecer, mas muitas vezes não é o conviver. Né, o estar presente, o estar junto. Às vezes a distância até ajuda nessas questões. Sim. Porque a pessoa ainda vai mandar um WhatsApp. Ô, bom dia, tá tudo bem? Tô com uma saudade. Como foi bom o nosso encontro. A distância gera saudade, né, pastor? A distância gera saudade. Há pessoas que você vai conviver diariamente com ele e você vai se dar tão bem que se afastar te faz mal. Faz falta. Te faz falta, te faz mal. A ausência daquela pessoa te deixa até mal, na verdade. Mas há situações que não é que você não goste, mas há situações que Deus vai preparar que pessoas não estejam junto para que não faça mal também. Sim. Para que elas venham a aprender a não viver a dor do rancor e dos acontecimentos. Você imagina os dois juntos, vivendo no mesmo local, daria o mesmo conflito. Conflito que viveria entre eles e suas famílias, quem sabe. Exato. Às vezes entre eles poderia ficar até bem, mas às vezes os demais parentes... Então, essa questão aí é o trabalhar de Deus, porque
cada um seguiu o caminho com a sua família, mas Deus, de alguma forma, cumpriu com a sua vontade. Aqui está a vontade de Deus. Porque Jacó e Esaú, eles tinham uma vida diferente. Sim. Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele viveria para Deus. Esaú não teve o mesmo encontro que Jacó. Ele já tinha uma outra maneira de viver. Ele aprendeu com a vida. Ele aprendeu com a vida e outros costumes. E como trabalhar de Deus no anonimato na vida dele. Jacó já teve um trabalhar mais pessoal, revelado, né? Mais, algo pessoal. Então, essa questão que nós aprendemos que perdoar não significa andar novamente junto, né? Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho. No segundo subtópico, Jacó não retorna para a casa do seu pai, né? Deus havia ordenado para ele que ele retornasse, mas essa questão da obediência que nós falamos, né? Sim. A questão da obediência foi importante, porque primeiro ele obedeceu a Deus. Obedeceu em partes, porque Deus deu uma direção, mas na questão de voltar-se para casa, ele prefere ficar na cidade de Sucote, onde ele precisava. Mas é interessante, né? Talvez a lição não fale nem a questão bíblica, mas quem sabe ele fala assim, rapaz, para eu voltar para a minha casa lá, para a casa dos meus pais, primeiro eu preciso consertar a minha casa. Eu preciso, para onde eu vou é a casa de Deus. E eu não posso me apresentar da forma que eu estou vivendo. E eu preciso fazer com que minha família entenda quem é esse Deus. Então, você vê que ele reúne a sua família, né? Ele toma autoridade, ali foi interessante, quando ele toma autoridade e fala assim, olha, nós a partir de agora nós vamos desfazer dos deuses. Muito bem. Dos deuses que não são do costume a qual eu fui ensinado pelos meus pais. Eu entendo que ele está se preparando também para chegar à presença de Deus. E não chegar de qualquer jeito. Olha que coisa interessante, né? Deus traz ele, houve a reconciliação, perdão, cada um segue o seu caminho. Mas agora ele reúne a sua casa e fala assim, nós precisamos entender para onde nós vamos. Maravilha. Para lá, os deuses dos seus pais, né? Não dos seus costumes não poderão ir. Nós vamos enterrá-los. Ele falando para Raquel, né? Sim. E ela estava levando tudo isso. Ela achava que ela estava levando escondido dele, né? Sim. E de fato ele não sabia. É Deus que revelou e o mandou santificar a tenda, santificar a família. E depois ele levanta o altar, né? Ao sacrifício a Deus. Poxa, pastor, o senhor disse algo interessante. Vimos nas lições anteriores, se eu não me engano foi a lição 1 ou a 2 que apresentou que Abraão era um edificador de altares. A questão de Abraão, né? Você vê que até quando depois que Isaac nasce, ele não levanta mais altar. Né? Ele não foi mais apresentar a Deus sacrifício, altar. E Deus trabalha para que ele volte a apresentar, né? Ele ficou por um bom tempo e isso incomodou Deus. Porque Deus fala, poxa, eu dei a benção para ele, o que ele mais queria, agora como é que eu fico? Cadê a adoração? Antes de receber, ele me adorava, apresentava o sacrifício, né? Agora que eu entreguei, abençoei, está na mão dele, ele se esqueceu de mim, né? Mas Jacó, na questão de ter esse aprendizado do altar, que quanto tempo ele não fez isso? Porque ele estava num lugar impróprio. Sim. Mas aí quando ele reúne a família toda, ele fala assim, olha, agora nós vamos fazer o altar ao Senhor. E ele deu o nome, ele falou assim, e nós vamos apresentar esse altar ao Deus de Israel, o único e verdadeiro. Glória a Deus. Né? Olha que questão, a família dele, eu acho que sabe, nossa, quem é esse Deus que ele vai apresentar esse altar? Muito bom. Aí ele dá aquela qualificação, assim, não, nós vamos apresentar um altar ao Deus de Israel, único e verdadeiro. Então, essa questão familiar, que nós falamos desde o início, que é conflito, tudo é família. É também entender que a família precisa entender quem é Deus, o único Deus e aonde nós o apresentamos. A importância do líder na família exercer o papel sacerdotal também, né, pastor? Que foi o que Jacó fez aí. Falou, o único e verdadeiro Deus. Ele estava apresentando o Deus do avô, o Deus do pai, e o Deus de Israel que havia mudado o nome dele
para Israel, né? Para Israel. Então, que nós tenhamos esse legado no nosso coração. E o legado desses 3 homens, né? Como nós falamos, Deus de Abraão, Isaac E Jacó. Olha a representação deles, né? Sim. Maravilha, meus irmãos. Estamos aqui, então, nesta comunhão da reconciliação entre Jacó e Esaú, tirando grandes lições para a nossa vida. E vamos aqui, então, para a conclusão. Quero apenas fazer a sinopse do tópico 3, dizendo assim: depois de encontrar seu irmão, Jacó segue o seu caminho com sua família. Como está escrito, né, no parágrafo, diz assim: pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. Sim. Então é importante, meu irmão, você seguir com a sua família o propósito com Deus. A palavra do Senhor fala, né? É que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que temem. que amam a Deus, que temem a Deus e que andam segundo o seu propósito. Siga, ande nos propósitos do Senhor, que Deus abençoará e prosperará a tua vida em nome de Jesus. Pastor Paulo, por favor, a conclusão. Conclusão dessa lição, né? Muito boa, nós temos que se deixar nós ir. A gente ficar mais, Mas vamos lá, né? As famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios, né? Desses nomes. Você vê que foi uma questão familiar quase toda a lição. E às vezes nos mostra que a família haverá conflitos. Sim. Haverá mentiras que houve, né? Haverá engano, haverá vontade de um matar o outro, muitas vezes, porque está aqui. Sim. Não é que não acontece, né? Na família desses homens tão importantes. O que nós temos que aprender com tudo isso nessa conclusão é que o Senhor nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou. Esse é o entendimento que nós temos que ter, porque sempre haverá disputa entre a família. Haverá sempre conflito numa família, mas que nós temos essa última frase que é colocada aqui na conclusão e eu vou terminar com ela, que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou. Como o Senhor nos perdoou, não lembrando daquilo que nós fizemos. Os seus pecados, não me lembrarei mais. Né? Então essa é a questão dessa lição, é do perdão sem o arrependimento ou sem a mágoa, né? É o perdoar verdadeiramente como o Senhor falou, como Cristo nos perdoou, independente das aflições, do que se passou, seja no casamento, seja com os filhos, seja com parentes, ou na vida secular, que esse perdão seja verdadeiro como Cristo também nos perdoou, sem estar nos ofendendo a cada dia. Você imagina se Jesus ficasse todo dia: eu te perdoei, mas você lembra, né? Você aprontava demais, hein? Você me deu um trabalho. Não. Jesus, ele nunca mais nos confrontou sobre essas questões dos nossos erros. E que nós possamos viver essa vida também. Perdoar não é esquecer, mas que não venha nos fazer mal. Amém. Amém? Glória a Deus. Sigamos nesse legado da reconciliação, do perdão genuíno e da comunhão, seguindo com Deus e com os nossos familiares. Deus abençoe a sua vida, você aí do outro lado. Quero te pedir, dê um joinha aí para nos ajudar na relevância do canal, tá? Faz um comentário. Se você deseja participar em algumas das nossas aulas aqui na Igreja Sede, presencial, estamos localizados na rua Urgo Dorfeld, número 373, na Vila Marcelina, aqui em São Carlos. Ou se você deseja conhecer alguma de nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, próximo aí à tua casa, deixa um comentário aí, ó, em que bairro você mora, para nós estarmos indicando a igreja, Assembleia de Deus mais próximo de você. Em nome de Jesus, e será bênção da parte do Senhor para a tua vida, para a tua família, e será uma grande alegria para nós poder recebê-lo conosco aqui. E se caso você visitar alguma das igrejas nos bairros, diga que você nos conheceu aqui pelo canal, aqui por esta aula, e será uma bênção, nós recebemos notícia sua através do pastor que lá está. Tá bom? Deixamos aqui então o nosso abraço, a nossa recomendação, a nossa gratidão para você que nos acompanha, em nome de Jesus. Pastor Paulo, por favor, suas considerações. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor possa alcançar vocês. E eu creio que haverá pessoas que estão passando por esse conflito, né? Mas o Senhor haverá de preparar a reconciliação. Tá? Que o Senhor Jesus nos ajude até o dia que o Senhor nos voltar, até o dia que o Senhor voltar, né? Para nos buscar, que nós possamos ter essa questão do perdão em nossas vidas. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.